podcast do Poliedro. Olá, futuros universitários, esse é o Papo de Vestibular, um podcast do Poliedro Curso para ajudar os vestibulandos a alcançarem seus lugares nas universidades mais concorridas do país. Hoje o nosso papo é sobre ele, o Exame Nacional do Ensino Médio, que abre portas para diversas universidades do país. Antes de começar, vale adiantar que já temos disponíveis o Papo de Vestibular Unicamp e ITA, e tá no forninho Papo Fulvestre, então ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Hoje no estúdio aqui com a gente temos a professora, coordenadora e rainha das redações do Poliedro, Gabi Cavalim. Bem-vinda. Maravilhosa. Gostei dessa apresentação, tô me sentindo aqui. Além disso, temos a professora de redação, coordenadora, doutora e dona dos batons mais invejáveis do Brasil. Que cor é essa, menina? Amei. Maria Catarina, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, vamos fazer um pouquinho diferente hoje? A gente sabe que redação do Enem é quase um vestibular à parte, né? Tem todo um trabalho, inclusive do Poliedro Curso, específico para redação do Enem. E até por isso, esse nosso episódio vai ser dividido em duas partes. Por isso, meninas, mulheres, vamos falar de redação? Vamos! E para falar disso, a gente tem o nosso convidado muitíssimo especial de hoje, que é um youtuber de redação, cientista de software, nota 1000 no Enem e um dos nomes mais comentados ali, ó, Trend Topic do Brasil, quando a gente fala em redação do Enem. Lucas Felpe, idealizador da Cartilha 1000, seja bem-vindo. Obrigado. Ai, que introdução boa. Mas estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, Lucas. Que bom ter você aqui com a gente. E eu queria começar o nosso papo perguntando para a Gabi, pedindo, na verdade, uma breve apresentação da prova do Enem. Se alguém chegou aqui e falou, e aí, como é que é essa redação? O que eu tenho que falar? Dá uma contextualizada para quem está chegando agora e não sabe como que é esse texto. Beleza, então vamos entender um pouquinho como é essa redação. Primeiro que é um texto dissertativo argumentativo que o candidato tem que fazer em 30 linhas, né? Então, a gente está falando de texto curto, então não dá para ele se empolgar tanto. Esse texto, ele tem uma temática que é sempre esperada, né? O Enem, ele trabalha com a ideia de um problema social brasileiro. Então, o candidato, ele também pode esperar que na hora que ele for abrir a prova, o tema que vai estar ali é um problema que a gente vive, né? E eu sempre falo para os alunos, alguém vive aquele problema, então é importante que ele entenda quem que, de alguma forma, é afetado, né? Que região do país talvez seja mais afetada, que grupo social, se são mulheres, são homens, são idosos, tem uma determinada faixa, né, de idade. E aí, sobre esse problema social, ele vai ter que fazer essa dissertação. E aí, nessa dissertação, ele precisa apresentar qual é esse problema social. Então, durante o texto, é preciso que no primeiro parágrafo fique muito claro qual é esse problema e que ele desenvolva uma tese, que é mostrando justamente as causas ou as consequências para que esse problema exista. E durante a sua argumentação, ele vai desenvolver isso, né? Então, esse problema existe por essa determinada razão, né? Ele gera esse determinado impacto e, ao final, vem a famosa proposta de intervenção, em que ele tem que pensar como resolver esse problema social. Então, é uma prova que a gente fala que é uma prova de cidadania, porque o aluno, para fazer a redação do Enem, ele precisa conhecer o país e ele precisa pensar em instrumentos, em formas desse problema ser resolvido, né? Pensando, seja em instituições particulares, privadas, seja principalmente a ação do Estado, né, na intervenção. E, por fim, para ter uma noção geral dessa prova, essa redação, ela é corrigida pelo que muita gente conhece, é muito famoso, que é a matriz de referência do Enem. Essa matriz faz com que essa redação seja corrigida por 5 competências, cada uma delas avaliada com 200 pontos, e por isso que, ao final, né, o candidato, se gabaritar todas as competências, como o Lucas, né, conseguiu em 2018, e a gente também aqui no Poli tem alunos que têm conseguido atingir esse feito, tem a nota 1000, né? Legal. Só para, fechando aí esse resumo, o que essas competências avaliam, né? Em primeiro lugar, linguagem. Então, se o candidato domina a norma da língua, então é um texto sem desvios gramaticais, um texto que é adequado na sua falha, né, em relação à estrutura sintática. Na competência 2, avalia o tema, então se entendeu o problema, se de fato fez uma dissertação. E o famoso repertório, né? Que a gente sabe o quanto todo mundo quer saber, meu Deus, será que eu vou ter repertório para fazer a prova do Enem? A competência 3 avalia o desenvolvimento em si do texto, ou seja, a progressão das ideias, o desenvolvimento desse projeto. A competência 4, os mecanismos linguísticos, né, que é a coesão, os conectivos que são colocados. E a competência 5 é, em si, avaliada a proposta de intervenção, se tem todos os elementos, né, que o Enem considera para ser nota máxima. E aí eu vou falar só uma curiosidade, né, gente? Assim, gabaritar
essa matriz não é simples, né? Tirar o 1000, na verdade, é para poucos, e na verdade é exceção. A gente tem nos últimos anos, né, uma média de 20 até, vamos colocar de 20 a 60, porque tá variando, né? Mas de milhões de candidatos. Então, um aluno que consegue esse feito, ele é uma exceção, né? Quase que ganhar numa loteria, é uma aposta. Então, são textos que triunfam dentro de toda essa lógica e dessa matriz. E tem uma questão na hora da prova também, né? Que precisa, de certa forma, ele conseguir dar conta de todos esses detalhes ali. Uma curiosidade, Felpe, você tirava nota 1000 nas redações do colégio quando você escrevia? Não, eu sinto que eu tirei, para contextualizar, na 760 quando eu fiz de treineiro no segundo ano do ensino médio. Eu tirava por volta dessas notas, assim, no colégio, quando eu treinava. Até no meu último ano, acho que eu tirava por volta de 800, 900, mas tirar 1000 era muito difícil, até porque os professores são muito rigorosos. Eles não querem... Não faz sentido eu te dar 1000 no colégio, porque você não vai querer melhorar. Sempre tem algo para você ainda poder crescer na escrita da redação. Então, era muito difícil. Eu acho que foi até surpreendente quando eu vi a nota da redação do Enem, porque no colégio era sempre por volta de 800, 900 no máximo. Que interessante, né? Legal, e é isso, a gente precisa de fato estimular os alunos, né? Explicar como a regra funciona, para que eles se sintam desafiados, como você se sentiu nesse processo. Só uma curiosidade, claro. A gente, faz 5 anos seguidos, a gente tem alunos nota 1000, e às vezes a gente acha, né? Quem são os nossos alunos que a gente imagina que possa tirar isso, porque a gente acompanha as notas. E não necessariamente acontece, né? Então, assim, realmente o 1000 é um pouco também do momento da prova, né? Do momento da concentração, do passar a limpo, do reler o texto e conseguir. Mas lembrando, gente, que muitos alunos tiram 920, 960, que são notas excelentes, né? Claro. E o 980, quantos tiram? Gente, Nossa. 980 é o meio 1000, né? Exato. Pelo menos por um candidato, assim, por um corretor, a pessoa tirou 1000. Exato. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho também sobre a cartilha Redação a 1000, que este ano teve a parceria do Poliedro, mas que o Lucas já produz, organiza há algum tempo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. E eu queria começar perguntando para o Lucas Felpe como foi a idealização da cartilha, como foi nesse processo de receber o 1000 e querer fazer esse material para compartilhar. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da cartilha. É uma história muito legal, eu gosto muito de lembrar de quando começou. Eu acho que, assim, para todo mundo, quando a gente está falando de tirar 1000, é um susto, é um choque, a gente não espera. E aí começa uma repercussão da mídia, de jornalistas querer conversar com você, entrevistas, televisão. E acho que naquele momento de tanta euforia, a gente começou a se conhecer também, o pessoal que tirou 1000 naquele ano, 2018. Então, eu criei um grupo com o pessoal que eu conhecia, né, de vários estados, cidades, nunca tinha visto na vida, mas a gente conversava sobre essa experiência em comum. E dentro desse grupo, acho que tinha 30 e poucas pessoas, a gente começou a pensar, poxa, vamos tentar fazer alguma coisa juntos, né? Seria muito legal se algo saísse dessa amizade aqui, de uma experiência em comum que é ter tirado 1000 naquele Enem. E a gente pensou, poxa, se a gente fizer um vídeo, se a gente fizer um material em conjunto, a gente escreve, mas ninguém é professor, então eu não quero dar dicas que não sejam realmente de confiança para todos os alunos de todo o Brasil. Então a gente pensou, poxa, mais fácil seria a gente compartilhar nossas redações, né? Porque o INEP tem a cartilha dele, que é lançada normalmente em outubro ou novembro. Esse ano foi em outubro. E a gente pensou, pô, a gente tem o nosso texto aqui na mão, ninguém precisa fazer, não tem muito esforço, é só compartilhar os textos, juntar num documento e lançar. E veio daí, a gente criou em 2018 com 30 e poucas, também foi, acho que 31, e continuou. No segundo ano, eu fui puxando também a corda para encontrar as pessoas que tiraram 1000 em 2019, depois 2020, e foi crescendo. A gente teve 47 esse ano, né, das 60, que é um número gigantesco, e também não tinha essa informação disponibilizada antes tão facilmente. O INEP disponibiliza 10 na cartilha deles, então é muita informação e é muito conhecimento que a gente conseguiu difundir com essa iniciativa, que foi só de um grupo de WhatsApp. Vamos tentar compartilhar? E deu certo. Posso perguntar uma curiosidade? Claro. Lucas, é interessante ver isso, né? Uma iniciativa de alunos que estão preocupados com a sua formação. No caso, vocês já tinham conseguido tirar 1000, já tinham conseguido até vaga na universidade e resolveram, né, fazer esse movimento. E aí, minha pergunta de curiosidade é, qual é o impacto dessa cartilha hoje? Quantos alunos, no geral, assim, se você puder abrir esses números, fazem o download desse material, acessam esse material? Então, portanto, quantas pessoas são impactadas por esse material que vocês criaram no grupo de WhatsApp lá em 2018?
É um impacto gigantesco. Tem centenas de milhares de acessos, de downloads. Acho que tem uma que é a mais acessada, que tem 600 mil downloads é, no Brasil inteiro. Eu acho que 2018 foi quando eu percebi assim, o impacto que a primeira teve, que foi ver em sala de aula, que foi ver em biblioteca de escola, que foi ver alunos usando, imprimindo, levando para a sala, levando para o professor, sendo usado em livros didáticos. Então, várias redações também são citadas em livros didáticos pela cartilha também. E ver que a cartilha também, a iniciativa que foi criada com esse material foi difundida para outros projetos também. Eu vejo que outras universidades criaram também cartilhas feitas por alunos com as redações para entrar naquela universidade, então da FUVEST, de outras universidades públicas, a redação para o vestibular de outros exames também teve as suas cartilhas correspondentes só pela iniciativa que foi criada lá em 2018. Que é a iniciativa do Desempenhos Med, que Sim. também hoje reúne cartilhas de diferentes universidades e também surgiu de alunos, né? E eu queria aproveitar para fazer uma reflexão um pouquinho mais filosófica. A gente está falando de uma prova que pede justamente a intervenção social. E o que vocês fizeram nessa iniciativa foi justamente intervir na sociedade, né? Encontrei algo ali que eu queria que fosse diferente, eu posso fazer isso ser diferente. Então, de fato, a gente vê esse reflexo do que o Enem quer propor em termos de reflexão acontecendo na prática com esses alunos que tiraram o 1000. Então, aproveitando o momento filosófico aqui, é muito bonito de ver esse processo. Mas eu queria aproveitar para perguntar para a Gabi como é que foi para os professores. Porque o Lucas comentou, a cartilha começou a circular, de fato os alunos começaram a usar, mas isso também reverberou na prática docente. O que mudou? Na verdade, acho que a gente tem que resgatar até 2019, né, que foi o ano em que essa cartilha ficou pronta, que quando a gente viu esse material, na hora a gente, né, quando começou o murmurinho de que sairia, a gente falou, gente, que incrível. Porque na prática docente, é muito comum a gente usar textos bem-sucedidos para fazer análise em sala de aula. Só que antes desse momento em que, né, tanto o Lucas quanto o Raul, que organiza o Desempenhos Med, né, das cartilhas das outras universidades, antes deles terem essa iniciativa, era muito difícil ter acesso a esse texto. Então, ou você tinha, por exemplo, um aluno que tinha tirado 1000 e aí conseguia conceder o espelho dele para você. Então, assim, nós dentro do Poliedro temos o privilégio de ter alunos que tiram 1000, mas a gente tem um universo pequeno, eram um aluno, 2 alunos. Então, a gente tinha esse único texto exemplar para trabalhar em sala de aula, né? E agora você imagina várias escolas do país de professores que não têm um volume de alunos ou mesmo não têm alunos que tenham bons resultados. Então, não tinha material mesmo, não tinha texto para fazer análise em sala de aula, para poder trabalhar. Então, quando eles fizeram isso, a gente abraçou desde o início, né, aqui todas nós, professores de redação, essa iniciativa, porque a gente passou a ter material, né, matéria-prima para poder trabalhar. Então, a gente vem acompanhando o trabalho do Lucas desde o início, e aí, né, essa ideia até de fazer uma parceria veio por quê? Também pensando numa ideia de solução e uma ideia de ajudar outras escolas e principalmente ajudar alunos. Porque quando você recebe esse texto nota 1000, nós que temos, né, noção técnica do porquê que esse texto é 1000, do o que o aluno fez, quais foram as escolhas daquele candidato para que no fim aquele texto ficasse daquela forma. A gente consegue destrinchar isso na aula. Mas nem todo mundo tem esse olhar. Então, a ideia de fazer os comentários, inclusive de estar junto na cartilha, é poder ter um olhar de, olha, isso que você está lendo não é fruto do acaso, foi uma escolha. O candidato pensou em fazer isso. E essa escolha, ela é boa pensando essa matriz de referência. Então, hoje a gente consegue ajudar os nossos alunos, que é lógico, a gente tem material didático para o processo, mas você ter esses textos, ele amarra a sala de aula com um exemplo. Então, você tem análise, você estuda estratégias. Então, para os professores, é dentro dessa ideia de ter realmente matéria-prima para poder trabalhar. Que legal. Vou voltar com o Lucas Felp perguntando como foi essa escolha da parceria com o Poliedro, né? Porque a novidade, então, esse ano é que você se juntou com a nossa equipe para preparar esse material. E o que você vê como diferencial? Por que você entende que pode ter sido importante essa parceria com uma instituição como o Poliedro? Olha, não foi uma escolha muito difícil de aceitar, mas foi super, super legal. Acho que a gente sempre, né, desde o começo que eu falei, a gente queria disponibilizar os textos e com uma forma de também dar dicas para os alunos, né? Mas a gente não tem essa capacidade técnica de entender exatamente o porquê que o texto foi nota 1000, o que poderia ter sido um pouco melhor, o que dá de avisos para os alunos, talvez aqui, ó,
essa palavra teve um erro ortográfico, mas mesmo assim foi uma redação nota 1000. Porque é muito fácil olhar para um texto nota 1000 e pensar que ele é perfeito, ou pensar, não perceber exatamente aonde estão os pontos que levaram aquela nota. Então, na hora que o Poliedro trouxe essa ideia para a gente fazer a parceria, eu falei, vamos, bora, porque é uma equipe que eu conheço de perto, conheço a Gabi, conheço outras professoras também que são incríveis, e queria muito ter essas análises também dos textos para os alunos que usam no Brasil inteiro. Então, são 47 textos, 47 análises, tem uma análise comparativa no final, é uma riqueza que foi adicionada aqui na cartilha desse ano, não só em tamanho, mas em qualidade, que é algo que a gente precisava bastante, então foi muito legal. Posso ser bem professora? Claro! O Lucas falou uma coisa que é muito importante, acho que quem está nos ouvindo ter clareza. O 1000 não é um texto perfeito. Né? Porque a gente a gente tem essa impressão de que se o aluno gabaritou, nossa, é perfeito, não tem defeito algum. O 1000 é um texto bem sucedido na matriz de referência, ou seja, dentro das competências e das habilidades, o aluno conseguiu atingir o nível máximo. Porém, atingir o nível máximo não significa que não tem espaço, por exemplo, para pequenas questões, né? Por exemplo, na competência 1, existe espaço para ter 2 desvios dentro desse texto, né? Então, sim, tem redações ali que até parecem, a gente, inclusive, aponta isso. E é até interessante, porque muitas vezes, sem análise, os alunos, eles liam esse texto como se tudo que estivesse ali fosse uma cópia a ser, de repente, copiada, né? Um texto modelo ali, e não, né? Vamos entender que a gente precisa perceber quais são as escolhas que foram feitas para que a gente seja bem-sucedido, mas até na argumentação. Às vezes tem o que a gente chama de lacunas, né? Que a gente tenta evitar na argumentação, que é conseguir uma linha de raciocínio que não falte uma informação. Às vezes tem algum argumento ali que falta uma informação, mas aquilo não desabonou a qualidade do texto como um todo e, consequentemente, não gerou problemas, né, para desconto de nota. Então, acho que essa percepção que a gente traz com muito cuidado e nas análises enriquece o estudo, né? E para de achar que aquilo é um modelo, acabou, e tem um olhar um pouco mais crítico e um olhar de aproveitar para fazer o seu próprio texto e ter a sua autoria. Com certeza. E isso só foi possível porque você reuniu um grupo grande de profissionais para fazer essa análise, não foi? Conta um pouquinho sobre isso, Gabi. Acho que, né, a gente sabe que fazer a análise de 47 textos com o nível de qualidade que nós fizemos nessa parceria, né, Lucas, não é fácil. Acho que foram 21 pessoas envolvidas no processo, né? Também tem muita responsabilidade, não só de fazer essa análise, mas também da revisão dessas análises, porque é um documento que é nível nacional, né? E vai virar referência, né? Exato. Como aconteceu com as anteriores, vira uma referência. E que, né, a gente tem professores que, né, nessa reta final, por exemplo, nessa semana de preparação para o Enem, é um excelente material de revisão e de estudo. Aliás, se eu fosse dar uma dica nessa reta final, o que é mais importante é usar a cartilha do participante do Enem também, né, que pega 10 dos textos, inclusive, desses 47, mas é um grupo que precisou, então a gente levou aproximadamente 15 dias bem intensos, né, de escrita e revisão desses textos para a gente conseguir dar conta. E o último texto, né, até o Lucas ali falou que é uma análise comparativa, inclusive fui eu que escrevi. E eu acho que até um texto bastante interessante nessa reta final, que o que a gente faz, né, nessa análise comparativa? O que tem em comum nesses 47 textos? Quais foram as escolhas, né, em termos de estrutura de texto e para poder vencer essas competências que esses candidatos fizeram e que são seguras de serem feitas, né, pelos candidatos para conseguir fazer a sua redação. Então, inclusive, eu dou a dica para alunos que estão nessa reta final, leiam essa análise comparativa, selecionem alguns textos, né? Vou até citar aqui alguns nomes, por exemplo, tem um texto do Nicolas, da Maria Laura, são 2 textos que acho que são bem emblemáticos, porque um é por 2 causas, outro é por causa e consequência, então acho que são 2 exemplos ali que se o aluno nessa reta final parar para ler e estudar, ele pode até se sentir mais seguro de fazer sua redação no domingo. Que legal. E aí, o que ele pode observar nesses textos, Gabi, quando ele estiver lendo? O que ele vai parar para prestar atenção? Boa pergunta. Acho que... O Lucas quer comentar primeiro? O que ele pode olhar nesses textos de referência, Lucas, agora na reta final, nesses últimos dias antes do Enem? Eu acho que eu posso falar o que eu fazia também quando eu lia a cartilha do INEP antes de fazer o Enem também, e também usava de referência alguns textos nota 1000. O que eu mais tentava pegar de referência e inspiração eram exemplos de, por exemplo, conectivos, construções de frases, a pontuação que era usada. Acho que foi aí que eu percebi que eu podia usar travessão na redação, por exemplo, ou 2 pontos.
E repertórios, então como que o repertório foi utilizado na redação, que argumentos que foram utilizados. Eu acho que é difícil você querer copiar uma redação nota 1000, palavra por palavra, o que está escrito ali, mas tentar extrair as ideias por trás, tentar extrair os repertórios, ou uma palavra ou outra que você achou interessante, o conectivo, né, uma construção sintática, mas mais do que isso, acho que é pegar esses exemplos e tentar ver como você consegue incorporar o que você aprendeu lendo esse texto, né? E curioso que você falou isso de reparar em como o repertório é usado. E então, não é necessariamente olhar para repertório que possa ser decorado, que possa, né, repertório pronto, ou mesmo um modelo pronto de redação. Não é isso. É olhar, analisar como o repertório é usado, como a estrutura do texto está colocada ali, quais são as escolhas, né, de estrutura sintática, para que eu faça do meu jeito, né, enquanto candidato, para que na hora de escrever, cada um escreva a sua maneira, mas considerando como referência esse material. Essa é a ideia. Vou dar algumas dicas aqui. Ótimo. Por exemplo, vamos pensar né, nessa reta final. Então, provavelmente, a gente está pensando em candidatos que fizeram redações ao longo do ano e que sabem mais ou menos qual é a nota que está tirando, né? Então, assim, vamos pensar esse primeiro cenário. Então, alunos que realmente treinaram e que... Estou tirando... Gabi, estou tirando aproximadamente 880, uma nota alta. O que eu faria para isso na cartilha? Quais são as competências que você está perdendo nota? E aí, eu pegaria um conjunto ali de uns 5 textos, mais ou menos, com foco em olhar essas competências. Então, tô perdendo ponto na competência 4, por exemplo. Então, pegaria um marca-texto e sairia grifando os conectivos entre parágrafos, entre períodos, entre orações, percebendo a quantidade e como esses conectivos estão sendo empregados e voltaria para o meu próprio texto para fazer a comparação. Se o problema é, por exemplo, na C2, então vamos lá olhar quantos e como esses repertórios estão sendo utilizados. Então, acho que nessa reta final, pegar um conjunto de texto e fazer essa análise comparativa com foco em competência, bem produtiva. Agora, um aluno que talvez não tenha se preparado tanto e realmente precisa ter um pouco mais noção geral, aí o que eu recomendo é não se apegar tanto às competências em si, mas sim a se apegar à estrutura. Então, como esse texto foi estruturado? Quantos parágrafos os alunos estão usando? O que a pessoa, o candidato ali que tirou 1000 fez em cada parágrafo? Quantos períodos mais ou menos tem nos parágrafos? Como está o encaixe das informações, né, em cada um deles? Aí eu faria uma análise mais comparativa entre os textos com foco na estrutura, na análise da progressão da estrutura e das ideias. Perfeito. Mais uma pergunta para vocês. Olhei a cartilha, fiz a comparação com a nota que eu tirei por competência. Vale reescrever nessa reta final, um parágrafo ou outro, tentando ajustar com base no que eu vi na referência? Ainda dá tempo de fazer uma reescrita, por exemplo, esse exercício? O que você acha, Lucas? Só o que eu acho, mas eu tô curioso com a opinião da Gabi também. Eu acho que é difícil fazer a reescrita agora na reta final, pensando que você tem pouco tempo para o Enem. Acho que vale a pena se você tiver um professor que pode também olhar depois a reescrita e poder avaliar a reescrita também nessa redação. Mas para mim acho que vale a pena absorver o que você conseguir dessas redações nota 1000 e colocar na sua próxima redação. Talvez fazer uma outra com um tema diferente. E um detalhe que eu ia falar também, acho que é fácil você ler uma redação nota 1000 e pensar, nossa, eu não conseguiria nunca fazer isso, como que eles fazem isso, que nível que é esse? Porque assim, eu tive o mesmo pensamento, todo mundo que tirou 1000 também passou pela mesma experiência de ler uma redação nota 1000 e falar, nossa, caraca, eu não consigo fazer isso, eu não tenho esse nível. E você tem que estar dentro de você, só que eu acho que é importante pegar um aspecto de cada vez, né? Então, tentar absorver a redação nota 1000 e aos poucos ir melhorando e aprendendo lendo, né? Mas é fácil você querer desistir lendo uma redação top desse nível porque você pensa... Tem sim. E as últimas dicas, Gabi? Conta pra gente como é que a gente usa, então, vale reescrever, não vale reescrever? O que a gente faz nessa última semana antes da prova? Sobre essa questão da reescrita, concordo com o Lucas, que acho que reescrever o texto como um todo é interessante, é uma boa se você tiver um professor para poder corrigir, mas eu acho que esse processo de reescrita é muito interessante na competência 5, pensando no parágrafo de conclusão. Então, se é um aluno que não está gabaritando ainda a parte da proposta, essa reta final, ficar treinando, fazer proposta, encaixando os 5 elementos que são necessários, como é algo um pouco mais objetivo,
sim, resolve, porque cada elemento, né? O deixar de colocar uma ação, deixar de colocar o agente, deixar de colocar a finalidade, vai significar uma perda considerável dentro da grade, né? Então, acho que o parágrafo de conclusão é interessante para esse exercício. Bom, pensando nessa reta final, né, dicas no geral, eu dei aula essa semana e a gente treinou muito tempo em sala de aula. E foi interessante que eu dei uma aula em que a gente treinou cada uma das etapas. Então, vamos lá, vamos ler a coletânea do texto. Então, no máximo, em 10 minutos você tem para ler os textos motivadores e a frase temática. Então, a gente treinou e eu fui fazendo com os alunos, para eles perceberem que estamos juntos. Porque eles se desesperam um pouco, né, em relação... E aí, agora, preparar a gestão já foi. Então, é importante treinar. Então, foram mais ou menos 10 minutos para fazer a leitura, para entender o problema. Uns 5 minutinhos para o projeto de texto. É importante você pensar a sua redação, quais serão os seus argumentos antes de começar a escrever. A gente recomenda que use mais ou menos 30 minutos, no máximo 40, para fazer o rascunho e deixar aí os seus 15 a 20 minutos. Eu sou uma pessoa, gente, então, que eu demoro para passar limpo. Eu, inclusive, fiz o texto com os alunos e eu entreguei a redação, sabe, aquele bateu o sinal desesperado, foi o ponto. Tá vendo, gente? Não é porque a gente é professor que a gente não vive essa situação, né? E uma corretora quis tirar meu 1000, viu? Na redação que eu fiz de teste. Olha só! Mas aí era uma vírgula opcional. E aí eu falei, essa vírgula pode ser facultativa. Mas acho que treinar o tempo, como o Lucas colocou, fazendo um tema inédito, para estar seguro de que vai conseguir fazer, é importante. Posso só deixar um último recadinho? Pode. Você sabe que eu falo para os alunos da nota 1000, que hoje em dia, né, assim, lógico que o principal é a aprovação, mas é interessante quanto o 1000 se tornou um lugar de visibilidade, né? A Luana, que inclusive foi a nossa aluna que tirou 1000 hoje ela também tá uma influenciadora de educação, né? Olha só. E é interessante jovens que estão, usando o espaço da rede social para falar de educação, para mostrar como que foi a sua preparação. E aí eu queria fechar até nessa conversa, fazer uma pergunta pro Lucas. Lucas, como que você vê a continuidade desse projeto, assim, da cartilha, do seu lugar de influenciador de educação, né, dessa visibilidade que foi a nota 1000 que te deu, né, que você entrou nesse lugar por conta de um 1000. Então, até deixando um recado, talvez uma influência para os alunos que... Tem gente que sim, também, além de entrar na universidade, às vezes quer triunfar no resultado porque quer ter essa visibilidade, né? A gente está numa geração que a mídia, a rede social muitas vezes um objetivo. Então, queria te ouvir um pouquinho para a gente poder fechar com isso. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu penso que o 1000 me deu essa visibilidade para ser influenciador de educação, para criar vídeos no YouTube sobre o assunto, sobre minha preparação e o que eu puder ajudar a outros alunos que estão se preparando. Mas eu sinto que, como recado assim, para uma audiência maior, acho que qualquer um pode fazer isso. Não precisa ser o 1000 que vai abrir essa porta para você começar a criar esse conteúdo, para você fazer o impacto entre as pessoas, que se é algo que você deseja fazer. Porque é algo que eu sempre quis. Eu por exemplo, fazia aulas particulares para outros alunos para ganhar um dinheiro com matemática. Nem era com redação, era com matemática. Mas eu sempre tive essa vontade de ajudar outras pessoas e de ensinar o que eu pudesse ensinar, mesmo não sendo professor. E acho que é algo que qualquer um pode fazer, né? Você tira uma nota boa em qualquer coisa que você goste, você pode falar sobre o assunto, ver o que você consegue fazer com isso. Mas acho que realmente foi uma porta que abriu para mim que eu não tinha ideia ou noção. E a cartilha tá aí já faz 6 anos, eu já faço esse conteúdo faz 6 anos. A minha vida mudou completamente desde que eu comecei. Então, assim, vai e volta, é uma montanha-russa. Mas até hoje, eu venho para São Paulo, eu encontro pessoas na rua que falam, nossa, eu passei na faculdade vendo seus vídeos, eu li as suas cartilhas, eu vi você, sabe? As pessoas me conhecem e eu não conheço essas pessoas. É muito engraçado ver o impacto e o alcance que chegou. E acho que, assim, é uma experiência muito, muito incrível, que acho que qualquer um que tem essa vontade tem que tentar e batalhar, porque é muito importante o que a internet consegue fazer hoje em dia para democratizar a educação. Incrível. Muito bom, gente. Obrigada pelo papo. Acho que as dicas foram muito valiosas para essa reta final. E essa perspectiva de futuro também, com certeza, deixa uma esperança aí nos jovens que estão nos ouvindo, que têm essa vontade de... Eu, enquanto professora, sala de aula, fico muito feliz que tenha a continuidade da cartilha, porque ela salva minhas aulas. Com certeza, as nossas aulas. Continue com a cartilha, Lucas. Com certeza. Bom, obrigada, Gabi. Obrigada, Lucas. Eu tô aqui, então, para fazer essa finalização, porque a gente vai para uma segunda parte, né? Mas antes eu queria agradecer
o Lucas Felpe. A gente se despede dele porque a gente vai parar de falar de redação agora, né? Lembrando que a cartilha Redação a Mil tá disponível para download gratuito, inclusive no link da bio do Instagram do Poliedro Curso. Tem o caminho lá, se vocês ainda não baixaram, podem baixar. E ainda dá para... A gente percebeu nesse episódio que ainda dá para dar uma estudada nesses últimos dias, né? Lucas, muito obrigado. Foi muito legal te receber aqui, viu? Obrigado de verdade. E como Obrigado, Desculpa. E como a gente falou lá no começo, esse Papo Enem vai ser dividido em 2 partes. Mas se você está ouvindo essa primeira, saiba que a segunda já está disponível também. E nela nós vamos receber o coordenador do Poliedro Curso, João Marcos, e vamos falar com mais detalhes sobre as questões da prova e como elas são abordadas. Esse foi o Papo de Vestibular Enem parte 1. Esperamos vocês para a parte 2. Tchau, tchau, gente! Esse foi o Papo de Vestibular. Siga o Poliedro nas redes e não perca as próximas edições.